O rei Salomão é uma figura central na história bíblica, conhecido por sua sabedoria, riqueza e o esplendor de seu reinado. Ele é frequentemente lembrado como um dos monarcas mais sábios e ricos que já existiram, e seu nome é sinônimo de julgamento justo e decisões ponderadas. A vida de Salomão serve tanto como inspiração quanto como um conto de advertência, explorando as complexidades da liderança, a natureza sedutora do poder e a busca humana duradoura pela sabedoria. Ele é uma figura que nos ensina sobre os altos e baixos do poder, e como a sabedoria pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Seu reinado marcou uma era de ouro para Israel, um período de paz e prosperidade sem precedentes. Durante seu governo, Israel experimentou um crescimento econômico e cultural significativo, tornando-se uma nação respeitada e influente na região. A construção do primeiro templo em Jerusalém representa o auge de seu reinado. Este templo não era apenas um centro religioso, mas também um símbolo do poder e da estabilidade de Israel sob o governo de Salomão. No entanto, a história de Salomão não é isenta de sombras. Apesar de sua sabedoria, ele cometeu erros que tiveram consequências duradouras para ele e para seu reino. Sua vasta riqueza e numerosas esposas o desviaram do caminho, e seus últimos anos foram marcados pela idolatria. Ele se afastou dos ensinamentos que uma vez prezou, levando Israel a um período de declínio espiritual. A história de Salomão continua a ressoar porque fala de experiências humanas universais. Ela nos lembra que, independentemente de quão sábios ou poderosos possamos ser, todos somos suscetíveis às tentações e desafios da vida. A jornada de Salomão é um reflexo da condição humana, cheia de triunfos e tragédias, e continua a ser uma fonte de aprendizado e reflexão para todos nós. A ascensão de Salomão ao trono não ocorreu sem complicações. Desde o início, a luta pelo poder foi intensa e cheia de intrigas. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, tentou tomar o trono à força. Ele reuniu seguidores e proclamou-se rei, desafiando a vontade de seu pai. Batseba e o profeta Natã intervieram, informando Davi sobre a conspiração de Adonias. Eles sabiam que Salomão era o escolhido de Deus e de Davi para suceder ao trono. Davi agiu rapidamente para garantir a sucessão de Salomão, instruindo os sacerdotes Zadok e Natã a ungí-lo como rei. A cerimônia de unção foi realizada com grande urgência e solenidade. Salomão enfrentou o desafio de consolidar seu poder e eliminar ameaças potenciais. Ele teve que ganhar a confiança dos anciãos e dos líderes militares. Ele lidou de forma decisiva com aqueles que apoiaram a rebelião de Adonias. Salomão mostrou sua força e sabedoria ao lidar com os rebeldes, garantindo que sua autoridade não fosse questionada. Com sua posição segura, Salomão embarcou em um período de paz e prosperidade sem precedentes para Israel. Ele implementou reformas que fortaleceram o reino e promoveram o bem-estar do povo. Sua sabedoria e habilidades diplomáticas permitiram que ele navegasse por cenários políticos complexos. Salomão formou alianças estratégicas com nações vizinhas, garantindo a segurança e a prosperidade de Israel. Logo após se tornar rei, Salomão teve um sonho no qual Deus lhe ofereceu qualquer presente que desejasse. Salomão pediu sabedoria para governar com eficácia e justiça. Deus lhe concedeu sabedoria, riquezas e honra. A escolha de Salomão revelou sua profunda compreensão das responsabilidades da liderança. Sua sabedoria o transformou em uma figura lendária, renomada por resolver disputas e oferecer conselhos sábios. Um dos exemplos mais famosos da sabedoria de Salomão é a história das duas mães que reivindicavam o mesmo bebê. Salomão propôs cortar a criança ao meio, revelando o amor altruísta da verdadeira mãe. Essa história se tornou um paradigma de julgamento sábio. A sabedoria de Salomão se estendeu além de disputas individuais para assuntos de Estado.
Seu reinado foi um testemunho da aplicação prática da sabedoria na governança e na diplomacia. O reinado de Salomão foi marcado por projetos ambiciosos de construção, sendo o mais significativo a construção do primeiro templo em Jerusalém. O templo se tornou o local central de adoração para os israelitas. Sua construção envolveu vastos recursos e artesanato habilidoso. Além do templo, Salomão também empreendeu vários outros projetos de construção, incluindo palácios, fortalezas e cidades. Esses projetos demonstraram seu compromisso com o bem-estar de seu reino. O templo se tornou um símbolo de identidade nacional e devoção religiosa. O reinado de Salomão foi um período de riqueza e poder sem precedentes para Israel. Ele estabeleceu extensas redes comerciais e acumulou vastas quantidades de tesouros. A riqueza de Salomão permitiu que ele mantivesse um exército poderoso e formasse alianças estratégicas. Suas habilidades diplomáticas permitiram que ele navegasse por paisagens políticas complexas. A corte de Salomão se tornou um centro de diplomacia internacional. No entanto, sua riqueza e poder também levaram à sua queda, à medida que ele começou a se entregar à idolatria. A visita da rainha de Sabá à corte de Salomão é um dos episódios mais celebrados de seu reinado. Ela viajou de seu reino distante para encontrá-lo, trazendo presentes luxuosos. A rainha de Sabá se envolveu em diálogos intelectuais com Salomão, testando sua sabedoria. Sua visita mostrou o alcance internacional da influência de Salomão. A história de seu encontro se tornou um motivo popular na arte e na literatura. Apesar de seu sucesso inicial, o reinado de Salomão não foi isento de desafios. Ele acumulou um vasto harém de esposas e começou a adorar deuses estrangeiros. Esse desvio religioso marcou um ponto de virada no reinado de Salomão. Suas ações desagradaram a Deus, que o advertiu sobre as consequências. As políticas opressivas de Salomão criaram ressentimento entre seu povo. Seu declínio serve como um conto de advertência sobre a natureza sedutora do poder. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi tragicamente dividido. As tribos do norte se rebelaram contra seu filho, Roboão. O reino se dividiu em dois: o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. Essa divisão marcou o fim da monarquia unida. O legado de Salomão é complexo e contraditório. A divisão do reino serve como uma lembrança gritante das consequências de se desviar do caminho da justiça. Apesar dos desafios de seus últimos anos, o legado de Salomão se estende muito além do âmbito político. Ele é acreditado como autor de grande parte da literatura sapiencial encontrada na Bíblia. O livro de Provérbios oferece conselhos práticos e orientação moral. Eclesiastes explora o significado da vida e a natureza fugaz das buscas terrenas. Cântico dos Cânticos celebra o amor e a intimidade. Esses textos continuam a ser estudados e apreciados por suas percepções sobre a natureza humana. A vida do rei Salomão oferece uma narrativa convincente, cheia de altos e baixos, que continua a ressoar nos dias de hoje. Sua história é um espelho para a humanidade, refletindo tanto nossas aspirações quanto nossas falhas. Ele personifica o potencial humano, tanto para a grande sabedoria quanto para a trágica loucura. Salomão é lembrado por sua sabedoria incomparável, que atraiu líderes de todo o mundo. Seu reinado inicial representa um testemunho do poder de buscar sabedoria e justiça. Ele era um juiz justo, cujas decisões eram respeitadas e admiradas. No entanto, seus últimos anos servem como um conto de advertência contra a natureza sedutora do poder. A busca incessante por riqueza e prazer levou à sua queda. Ele se deixou levar pelos excessos, esquecendo os princípios que uma vez o guiaram. A história de Salomão oferece lições valiosas para líderes e indivíduos.
Ela nos lembra que a verdadeira liderança é baseada na integridade e na sabedoria. A verdadeira grandeza não reside na acumulação de riqueza e poder, mas na busca da sabedoria e na prática da justiça. Salomão nos ensina que a sabedoria é o maior tesouro que alguém pode possuir e que a justiça é o caminho para uma vida plena e significativa.